Eu aposto que você tem essa queixa e você às vezes tem medo até de falar com o profissional porque ele vai dizer assim: ah, isso daí você vai ter que aceitar porque esse braço não tem como resolver. Que é esta queixa desse bracinho mais gordo, né, com excesso de gordura e também até um pouco de celulite. E se eu te contasse que hoje nós temos uma tecnologia que faz esse procedimento minimamente invasivo, muito confortável, com anestesia leve ou até mesmo tópica, que é a radiofrequência microagulhada, e que aqui nós temos no consultório é o Virto, trazendo muito mais conforto, muito mais tolerabilidade, porque além de tudo, além dele entregar energias em camadas que nós conseguimos oferecer para o nosso paciente, tratando gordura, flacidez, estímulo de colágeno, ele também tem uma ponteira resfriada. E essa ponteira resfriada é um grande diferencial e nós conseguimos fazer em mais áreas. Se você tem essa queixa, você precisa agendar já a sua consulta para que a gente consiga desenvolver um protocolo exclusivo para você e entregar o melhor resultado. Bioestimulador de colágeno, que é a nossa escolha de hoje. Onde nós vamos fazer no seu rosto, que é realmente posterior à região ligamentar. Doutora, mas o que é isso? Depois da bochecha, nós temos uma região como se fosse na maçãzinha, um pouco mais lateral. Nós vamos trazer os bioestimuladores para esta região, tanto na região de têmpora, como nessa região que nós conhecemos como zigoma e vocês conhecem como essa lateral, até mais ou menos próximo da orelha, para que você entenda um pouco melhor. E aqui também no ângulo, para que a gente consiga preguiar e fazer essa voltinha que a gente tanto deseja. Então, para a sua escolha de hoje, o bioestimulador de colágeno, o que ele vai fazer? Essa ancoragem da face para melhorar o espessamento dérmico e aí sim, quando você sorri, a gente consegue trazer um pouco mais de leveza na região do sulco nasogeniano, que é o famoso bigode chinês. Ultrassom micro e macro focado. Para que ele serve? Depende. Depende da indicação do paciente, depende da área que nós vamos executar. Pode ser feito tanto no rosto, na papada, no pescoço, no colo, como em qualquer região do corpo. Nessa paciente, por exemplo, a queixa dela é esse excesso de gordurinha na região infraabdominal. Então nós vamos utilizar o ultrassom micro e macrofocado para consumir essa gordura e também, como consequência, diminuir as profundidades para que possamos também tratar flacidez. Então ultrassom micro e macrofocado, Ultraformer, Ultracell, Lifitera, eles servem para essa indicação nesta paciente como um exemplo muito claro para vocês de que nós conseguimos associar com tecnologia, com ultrassom macrofocado para conseguir diminuir a gordura localizada. E aí, você sabia dessa informação? Deixa aqui nos comentários ultrassom microfocado para que a gente te explique um pouquinho melhor sobre esse procedimento e se você tiver alguma dúvida, nós conseguimos te esclarecer. Você se incomoda com bigode chinês, aquela famosa marcaçãozinha que nos traz tanto desconforto, principalmente na hora de sorrir ou na hora de tirar uma foto, que fica totalmente marcado e a gente vai o quê? Vai lá aí no profissional e preenche. E você sabia que muitas das vezes, quando você preenche, nunca é o melhor resultado? Uma vez que essa profundidade, que é do sulco nasogeniano, ela não é causada pura e propriamente por perda, né, e profundidade ao sorrir e vai marcando conforme o tempo. Nós precisamos, principalmente, ancorar essa face, fazer procedimentos que vai trazer estímulo de colágeno para a face, trazendo esse ponto de ancoragem e sustentação e também pontos de preenchimento em algumas regiões para falsear. Preencher o sulco nasogeniano, o famoso bigode chinês, nunca é a melhor e primeira opção. Muito pelo contrário, talvez essa sua queixa, ela é simplesmente um reflexo de um derretimento da face, de uma perda estrutural. Com o envelhecimento, prejudica muito mais e você acaba tendo foco único e exclusivo preencher o sulco nasogeniano. Se você nunca ouviu falar sobre isso, me deixa aqui nos comentários, me mande uma foto no direct que eu vou fazer questão de avaliar se a sua indicação é realmente preencher o sulco nasogeniano ou tratar outras queixas do envelhecimento facial, que realmente pode ser o mais importante. E um segredinho? Acredito que essa vai ser a melhor indicação. Ei, vem cá, porque eu tenho certeza que você se incomoda com isso aqui também. Então vamos discutir juntos o caso dessa paciente, porque se for uma queixa sua, eu tenho certeza que eu consigo te ajudar. Essa paciente, ela me procurou porque ela se queixa dessas celulites, desse acúmulo também de gordura em outras regiões, mas o que mais a incomoda são essas celulites e também esse culotezinho aqui, ó. Pode virar um pouquinho? Esse culote.
Como que nós podemos tratar isso daqui? É uma paciente que está satisfeita com o peso corporal, uma paciente que já treina bastante, está com uma alimentação saudável, nós só precisamos fazer alguns ajustes de acordo com a queixa dela. Neste caso, esse tratamento, nós precisamos melhorar esses septos fibróticos, retirando eles, fazendo procedimentos que nós vamos conseguir tanto trazer qualidade de pele, como melhorando esses septos. Da mesma forma, com esse culotezinho que eu sei que te incomoda, todas nós mulheres às vezes nos incomodamos muito com ele, então isso daqui precisa ser tratado. Claro que com procedimentos dermatológicos funcionam muito melhor, associando produtos injetáveis como tecnologia. No caso, quando lançamos mão apenas de cremes, massagens, essa paciente já tentou fazer inúmeras vezes e não sentiu tanta diferença. Como vocês podem ver, ainda é uma queixa muito importante para ela. E agora nós vamos elaborar um protocolo e um plano de tratamento que durante o ano faremos para que a gente realmente consiga ter essa melhora. Qualidade de pele, melhorando os septos fibróticos e principalmente essa gordurinha localizada que tanto traz uma desarmonia para um glúteo que é tão bonito. O que vocês acharam? Já conheciam esses tratamentos? Já deixa aqui nos comentários para que a gente consiga te ajudar e quem sabe você não passa por uma avaliação para entendermos se esse também não é o seu caso. Hoje nós vamos fazer um procedimento num paciente que já é paciente nosso, um paciente super especial de 24 anos. E aí, tem idade para você ter alguma queixa, para você iniciar os seus procedimentos dermatológicos? Não. O mais importante é entender a queixa do paciente, o que realmente mexe com a autoestima dele. Esse paciente nós vamos fazer hoje uma projeção no mento, uma melhora do ângulo, trazendo um pouco mais de força para esse paciente. Ele é um paciente que é atleta e também é personal, então ele precisa realmente dessa força na face. O que vai trazer com essa força? Um rosto mais angulado, mais projetado, sem desrespeitar a naturalidade, principalmente o que ele deseja. Então vocês vão acompanhar agora um pouquinho da marcação. Aqui, por exemplo, ó, ele tem um pouco de retrognatismo, que ele até queria fazer a cirurgia. Então nós conversamos, então hoje nós vamos melhorar realmente essa projeção do mento, deixando o mento mais projetado, mais masculino, trazendo também um pouco mais de força nesse ângulo, um ângulo que precisa, se vocês notarem, ele quase não tem contorno, então nós precisamos de trazer um pouco mais desse ângulo. Estou fazendo essa marcação muito rápida para que vocês acompanhem um pouco, depois a gente vai começar os procedimentos. Então isso daqui ainda a gente vai conseguir melhorar ainda mais esse ângulo, que o produto vai acomodar melhor. Mas olha esse mento. Ele ganhou 4 seringas de... Nossa, ficou muito bonito. Gostou de verdade? Aqui, por exemplo, ó, ele tem um pouco de retrognatismo, que ele até queria fazer a cirurgia. Então nós conversamos, então hoje nós vamos melhorar realmente essa projeção do mento, trazendo também um pouco mais de força nesse ângulo, um ângulo que precisa, se vocês notarem, ele quase não tem contorno. Tô fazendo essa marcação muito rápida para que vocês acompanhem um pouco, depois a gente vai começar os procedimentos. Então isso daqui ainda a gente vai conseguir melhorar ainda mais esse ângulo, que o produto vai acomodar melhor. Mas olha esse mento. Ele ganhou 4 seringas de... Nossa, ficou muito bonito. Gostou de verdade?
Dona Maria, eu sei que o que tá te incomodando é aquela gordurinha localizada. Sabe aquela pochete? Mas tem que ser zinha, pochetezinha, para que possamos ter uma escolha de tratamento assertiva para você. Se não adianta você vir para mim com aquele abdômen globoso, aquela pochetezona assim, ó, que vai daqui até aqui pra gente fazer procedimento estético. Mas é isso daqui quando nós pregamos para os nossos pacientes que realmente nós conseguimos trazer melhora nesta pochete que tem esse acúmulo de gordura localizado. Quais procedimentos, doutor, é o mais indicado? Aí vai depender. Vai depender da profundidade da prega, do tamanho da prega, vai depender se está associado à flacidez ou se é apenas a gordura, mas essa paciente com certeza é uma paciente que se beneficia dos tratamentos dermatológicos. Como escolher? Apenas em consulta para que a gente defina a melhor conduta, o melhor tratamento. Mas é essa pochetezinha aqui, Dona Maria, que vai fazer você ficar com a barriguinha, ó, retinha após os procedimentos estéticos. Doutora, qual a diferença de fazer procedimentos estéticos em homens e mulheres? Quando falamos de procedimentos estéticos, não é apenas a técnica que importa, mas também o objetivo estético de cada gênero, que também é relevante. No caso das mulheres, a busca geralmente está ligada a rejuvenescimento e à delicadeza. Trabalhamos traços mais suaves, ângulos menos marcantes, maçãs do rosto levemente elevadas, queixo e mandíbula mais discreto e uma harmonização voltada para os chamados feminilidade facial. Já nos homens, o foco costuma ser outro. É uma firmeza, definição, estruturação, projeção. A ideia é realçar os ângulos naturais do rosto, deixar a mandíbula mais marcada, o queixo mais definido e as sobrancelhas mais retas. É uma estética que preserva e potencializa traços que representam virilidade, maturidade e força. Além disso, a pele masculina também é diferente. Geralmente mais espessa, com mais colágeno, que exige ajustes de escolhas dos produtos, das técnicas e até mesmo o ritmo de aplicação. Por isso, quando um homem ou uma mulher ele se senta na minha cadeira, o plano de tratamento nunca deve ser o mesmo. A personalização é fundamental, tanto para manter a naturalidade, quanto também para realçar os resultados que realmente valorizam a individualidade de cada rosto. Você já sabia desses detalhes? Deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa harmonia facial. Você vai pensar 2 vezes antes de sair sem protetor solar depois desse vídeo. Pode parecer exagero, mas pular o protetor solar pela manhã é como sair de casa sem trancar a porta. Você está se expondo e o pior, deixando de se proteger contra algo invisível, mas altamente agressivo. Como médica, posso afirmar com tranquilidade: o sol é o maior agente de envelhecimento precoce da sua pele. Mais do que isso, a exposição desprotegida aos raios UVA e UVB estão diretamente relacionados ao aumento dos casos de câncer de pele, que é o tipo de câncer mais comum no Brasil, segundo o INCA. A luz do dia, mesmo em céu nublado, e até mesmo a luz visível, aquela que vem da tela do seu computador ou celular, podem afetar sua pele ao longo do tempo. Manchas, flacidez, rugas profundas, perda de viço, tudo isso pode estar começando hoje, neste momento, enquanto você assiste a esse vídeo, sem proteção nenhuma. Usar protetor solar todos os dias é um dos hábitos mais simples e transformadores que você pode adotar. Escolha um filtro com FPS adequado, textura compatível para o seu tipo de pele e reaplique durante o dia. É um ato pequeno, mas que no futuro você vai agradecer com cada célula do seu rosto. Da próxima vez que você pensar, é rapidinho, hoje está nublado, nem precisa, lembre-se,
Os danos solares não esperam você sentir para acontecer. Manda esse vídeo para alguém que precisa saber disso também. E se te ajudou, deixa aqui um comentário, porque eu tenho certeza que você também não está aplicando protetor solar e mais ainda não está reaplicando ao longo do dia. O caso do Brad Pitt me choca até hoje, e não é possível que não choque você. Sim, o astro de Hollywood, que aos quase 60 anos exibe uma aparência jovem, natural e harmônica, sem grandes exageros, sem aquela aparência artificial que muita gente associa ao Botox. Mas aqui vai o segredo que pouca gente comenta. Ele aplica sim toxina botulínica, né? Assim como tantos outros artistas. Só que o resultado ficou tão bem feito, tão bem planejado, que ninguém percebe. Porque quando o Botox é usado com técnica, critério e personalização, ele não muda o seu rosto. Ele simplesmente refina o tempo. No caso do Brad Pitt, por exemplo, o tratamento foi voltado para suavizar a musculatura frontal, diminuir a tensão e, sobretudo, dar uma leve arqueada na sobrancelha, preservando a naturalidade da expressão, não deixando totalmente paralisado. O objetivo nunca foi congelar, mas sim manter a identidade dele com frescor, vitalidade, principalmente com credibilidade na parte da estética. Isso mostra que o problema nunca foi o Botox, o problema é a forma como ele é usado. Exageros e a falta de planejamento levam àqueles resultados que chamam a atenção e não o bom sentimento. Mas quando existe estudo do rosto, anatomia e propósito, a toxina botulínica pode ser uma grande aliada do envelhecimento bonito e confiante. Se você quer passar por uma transformação que destaca sua beleza sem perder sua essência, clique no link na minha bio e vamos agendar uma avaliação. Quais procedimentos estéticos eu faço? Nossa, vamos começar de cima para baixo? Então, eu faço cuidado com os meus cabelos para estimular o crescimento dos fios, principalmente quando está em processo de queda, que pelo menos 1 ou 2 vezes no ano nós temos. Faço toxina botulínica a cada 4 meses, 3 meses. Faço bioestimulador de colágeno na face e também no pescoço. Esses bioestimuladores de colágeno, geralmente, eu faço 3 vezes, até 4 vezes no ano eu já cheguei a fazer. Preenchimento com ácido hialurônico para fazer uma sustentação da face. Faço na região do zigoma, faço um pouquinho para empinar o nariz, faço no preenchimento labial, na fossa piriforme, no mento, no ângulo. Eita, mas é um monte de preenchimento. Cuido do pescoço, porque é uma região que às vezes é muito esquecida, né? Então eu cuido do meu pescoço. Além disso, faço ultrassom microfocado, que é a Ultraformer MPT. Faço não só na face, como na papada, para não ficar com essa gordurinha aqui, que inclusive já tá na hora de fazer. No colo eu tento fazer, os lasers, né? Laser, minha amiga, é todo mês. Todo mês eu faço um laser, tanto para tratamento do melasma, porque eu tenho melasma, para rejuvenescimento, que a gente tem uma tecnologia que trata muito esse rejuvenescimento de forma mais branda, que a gente tem falado muito sobre epigenética, tanto da face, pescoço, colo e também, claro que não pode esquecer, né, do glúteo. Faço o bioestimulador de colágeno porque eu tenho um glúteo um pouquinho, principalmente que eu engordo e emagreço muito, tenho um glúteo um pouquinho cheio de celulite. E aí eu já não gosto tanto. Então faço o bioestimulador e este ano a minha pretensão é fazer também o preenchimento com ácido hialurônico no glúteo, mas não para ancorar o glúteo, né? Basicamente porque eu tenho um pouco de depressão trocantérica. Então assim, pouquinha coisa, né? Mas cuida assim, ó, da cabeça aos pés. Eu tenho tentado cuidar realmente, porque isso importa. E é claro, a rotina de cuidado em casa, que pra mim é muito importante, principalmente pra goiana do pé rachado que eu sou, né? Então, cuidado da cabeça aos pés é importante ter. Meninas, olha essa novidade que acabou de chegar aqui no consultório. Eu tô super empolgada, porque é o estímulo verdadeiro de colágeno e que vai realmente restaurar o nosso embelezamento, hein? Sim, é a radiofrequência microagulhada que vai proporcionar pra você um rejuvenescimento natural, sem downtime, sem grandes desconfortos na recuperação. Você pode trabalhar no dia seguinte, nada de eritema, edemas importantes. E sim, ela vai melhorar cicatriz de acne, linhas finas, flacidez, aquela flacidez bem importante, aquele jol que tá realmente incomodando tanto a gente. E sem contar que, a depender de como nós utilizamos, ela também trata gordura. Então é a tecnologia perfeita para você, eu tenho certeza disso. Se você quer experimentar essa novidade, dar um up completo na sua pele, você precisa agora agendar uma consulta pra gente entender qual o seu melhor protocolo e a sua melhor indicação.
Hoje nós vamos falar o caso de um paciente que fez transplante capilar aqui conosco. Já completou o ano, mas eu quero dizer principalmente sobre os processos. Eu sei que é extremamente agoniante, né? Eu não sei se você conhece tão bem os processos pós-transplante, que tem um período de queda capilar, tem um período também respeitando o ciclo do cabelo, depois de uns 6 meses, 8 meses ou até 10 meses, a depender do paciente e da adesão dele ao tratamento clínico, que também pode ter um padrão de queda. Porque eu quero que vocês entendam que o transplante capilar nada mais é que tirar folículo de uma região e colocar na outra. Realocar o folículo do couro cabeludo, ou da baba, ou do peito, e colocar onde realmente necessita. Neste caso desse paciente, nós fizemos, olha para vocês verem isso daqui, ele nos queixou-se de o quê? De uma perda de densidade nessa região frontomedial e também um aumento das entradas. Ele gostaria também de diminuir as entradas, trazendo mais naturalidade e leveza. Nós não vamos compartilhar aqui hoje sobre o processo, né, deste um ano de tratamento, mas sim o resultado final, que foi um transplante extremamente denso, mas respeitando a naturalidade da face desse paciente, porque é um paciente muito jovem, bonito, que tem que também respeitar a naturalidade do envelhecer, que agora eu tenho recebido muitos pacientes muito jovens para operar o quanto antes e querem realmente um transplante mais reto. Mas eu tento mostrar a ele o tanto que é importante deixar um pouco das entradas para que nós consigamos também, com o passar do tempo, trazer essa naturalidade da hairline, que é trazendo essas assimetrias da região, deixando uma leve entrada para que a gente consiga também trazer essa leveza no rosto do homem, mas também preservando a masculinidade, virilidade e força que só as entradas transmitem na face de um homem. E como vocês podem ver, uma alta densidade também na região medial. E aí, o que vocês acharam deste caso? Gostaram? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse antes e depois. Alopecia areata, tem tratamento? Tem, eu posso te provar. Essa é uma paciente que chegou no nosso consultório com uma queixa muito importante. Paciente com autoestima muito abalada, muito fragilizada emocionalmente, por ter chegado a ponto que chegou, com esse nível de evolução. Essa paciente já estava em acompanhamento, mas infelizmente não atingiu o resultado esperado. Ela já estava há quase 8 meses, se eu não me engano, e o máximo que havia conseguido chegar era neste resultado. E nós conseguimos um resultado ainda melhor, graças a Deus. Nós tivemos o diagnóstico certo, o acolhimento certo, o cuidado certo, para que sim, nós tivéssemos um resultado em apenas 3 meses de acompanhamento. Mas muito mais do que resultado, aqui nós estamos falando de renovar a autoestima, renovar o autocuidado, renovar a sua aparência, né? O se olhar no espelho e se reconhecer. Então essa paciente foi um marco na nossa história, com certeza, porque aqui é o que a gente prega. Muito além de um antes e depois bonito, nós pregamos o cuidado, o acolhimento e a recepção desse paciente para que ele fique verdadeiramente realizado com o resultado do tratamento clínico. E é isso. Essa paciente é uma prova disso. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Se você conhece alguém que está passando por uma queixa como essa, não deixe essa pessoa desamparada, porque cabelo reflete muito a autoestima de uma mulher ou de um homem e principalmente acolha, não julgue, não tente entender, mas simplesmente indique o lugar certo, da forma correta, para que ela seja conduzida e acolhida. Tratamento capilar feminino existe e eu posso te provar que dá muito resultado e principalmente acolhe a mulher, faz com que ela se sinta cada vez mais pertencente e mexe muito na autoestima. Essa paciente nos procurou com uma perda de densidade, ela tem diagnóstico de alopecia androgenética. Ela nos procurou com uma perda de densidade na região frontal e medial, só que o cabelo tá preso, porque eu queria evidenciar para vocês nesse antes e depois essa diferença, né, que é tão importante para a mulher quando nós temos essa perda frontal. A linha medial já estava com alargamento, que é o que nos preocupa, não é mesmo? Se você está com essa linha alargada, você precisa passar por um atendimento. No caso dessa paciente, foram aproximadamente 5 meses de acompanhamento. E olha esse resultado. Um aumento de densidade, se vocês conseguirem observar, nós temos um aumento de espessura dos fios. E neste caso, essa paciente, inclusive, se beneficiou de um aumento de densidade também na região de sobrancelhas, porque ela chegou pra gente e não tinha absolutamente nada de sobrancelhas e cílios. E com o tratamento nós conseguimos beneficiá-la, tanto no aumento de densidade capilar, da sobrancelha e dos cílios também. E aí, você tem alguma dessas queixas? Você também está passando por um processo de queda capilar importante, uma perda de densidade importante e ainda não passou por consulta? Então você precisa agendar sua consulta o quanto antes, porque tempo é cabelo. Você já reparou que quando o cabelo começa a cair, a gente sempre acha que é o shampoo, o estresse,
o dia a dia e várias outras coisas, né? Mas e se o problema nem for no cabelo? Muita gente não imagina, mas a queda capilar pode ser por várias causas, hormonais, emocionais, inflamatória, e aí você fica trocando de produto pra lá e pra cá sem perceber que o corpo tá tentando avisar que algo tá fora do lugar. Você pensa que não, mas o cabelo fala. Ele mostra quando o couro cabeludo está inflamado, quando a sua rotina está muito pesada ou quando o corpo está sobrecarregado de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não existe milagre de farmácia para isso ou pílulas milagrosas. Antes de qualquer produto, a gente precisa entender o porquê ele está caindo. Se você sente que o seu cabelo mudou e não sabe o motivo, segue o meu perfil e clica no link abaixo. Eu vou te mostrar o que ele tenta te contar antes mesmo de começar a cair de verdade. Todo fim de ano é a mesma coisa, né? A gente tenta disfarçar o cansaço de um ano inteiro de maquiagem, de muito trabalho, mas o rosto continua com aquele ar pesado, cansado. E sabe o que é o mais curioso? Às vezes não é a falta de produto, é a sua pele pedindo um tempo também, ou a indicação certa de alguns cuidados. Depois de um ano inteiro de sol, correria, maquiagem, ela só quer respirar e tirar férias também. Quando a gente começa a cuidar da pele do jeito certo, ela devolve o brilho sozinha, sem precisar de filtros, de Instagram, de maquiagens pesadas e qualquer outra coisa. E é isso que eu mais amo em ver minhas pacientes. Aquela pele viva, sabe? Porque não é sobre esconder nada, é sobre recuperar, é sobre realçar. Se você quer passar o Natal e a virada com a pele leve, saudável, luminosa e com contraste de luz e sombra no local exato da sua face, você precisa seguir esse perfil para acompanhar as dicas que eu sempre trago por aqui. Eu vou te mostrar como preparar a sua pele antes mesmo das festas iniciarem de fato, com o nosso protocolo Skin K Merry Christmas. Você precisa saber um pouco mais sobre ele. Você já ouviu alguém fazer tratamentos para flacidez e mesmo assim continuou com o rosto caído? Acontece mais do que parece, viu? A maioria das pessoas acha que flacidez é só excesso de pele. Mas na verdade, o problema está nas camadas mais profundas, onde o colágeno é produzido. A radiofrequência microagulhada é uma tecnologia que eu gosto muito de usar associado a outras, porque ele trata lá dentro, onde o colágeno nasce. Ajuda a firmar, melhorar a textura e deixar a pele mais uniforme, sem aquele aspecto artificial que ninguém quer. Se você sente que sua pele perdeu firmeza, quer entender o motivo, segue o perfil e já agende a sua avaliação pelo link na bio, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir esclarecer muitas das suas dúvidas e te mostrar que flacidez vai muito além do pelezinha que está solta. Muito além disso, nós precisamos de fazer tecnologias e outros procedimentos para aí sim trazer o viço, a melhora da pele que você tanto deseja. Você já ouviu falar em um tratamento que rejuvenesce sem bisturi te cortando e sem nenhuma agulha? Muita gente ainda não conhece. Uma tecnologia voltada para a região dos olhos que estimula o próprio corpo a se regenerar. Ele melhora a textura da pele, suaviza linhas de expressão e devolve aquele viço natural que a gente vai perdendo ao longo do tempo. E o principal, a retração de pele que a gente tanto deseja. O mais interessante é que o resultado é leve, ele é real e sem exageros. Sem aquela cara esticada, sabe? Aquele olho extremamente esticado. E para quem quer se cuidar mais ainda, assim se reconhece quando olha no espelho. É uma beleza natural e elegante. Se você tem curiosidade de saber como essa tecnologia funciona, me segue por aqui. Eu vou te mostrar como ele pode te ajudar a rejuvenescer sem mudar quem você é. Ei, me conta aqui, você já ouviu alguém fazer ultrassom microfocado e dizer que não sentiu diferença nenhuma? Isso acontece bastante, na verdade. E o motivo é simples. O ultrassom microfocado não foi feito para fazer milagre. Ele é uma tecnologia incrível, mas precisa ser utilizada do jeito certo, com o diagnóstico certo e o planejamento correto para cada rosto. Ele atua nas camadas mais profundas da pele, onde o colágeno é estimulado de verdade. Quando a gente faz isso com a tecnologia correta, um propósito bem definido e as expectativas muito bem alinhadas, o resultado é natural, bonito e totalmente sem mudar muito a sua expressão. É o tipo de tratamento que as pessoas percebem a mudança sem saber exatamente o que você fez. O melhor dos mundos, não é mesmo? Que é o que a gente acredita. Quer entender mais sobre o que o ultrassom microfocado realmente pode fazer para o seu caso? Clique no link e agende já a sua avaliação comigo para assim desenvolvermos um protocolo exclusivo para você.
E se eu te contasse que existe um tratamento que faz 20 mil abdominais em meia hora? Você acreditaria? Pois é. Parece brincadeira, mas ele existe e ele é essa máquina aqui. Semi-Slim é uma tecnologia que estimula o músculo de verdade. Como se fosse um treino intenso, só que sem todo aquele esforço e de forma totalmente segura. Ele não substitui seu treino de abdominal, viu, minha senhora? Mas pode ser um ótimo aliado para esse final do ano, porque ele realmente recruta a musculatura abdominal ou de qualquer parte do corpo. Ele ajuda a firmar, definir e até tratar flacidez muscular. Aquele que exercício sozinho não resolve? Pois é, ele ajuda. É ótimo para quem quer ver resultados, mas não tem tempo para viver na academia. Se você quer entender se o seu caso é flacidez de pele ou muscular, segue o perfil e fica por aqui, que aqui eu te explico como essa diferença muda todo o nosso resultado. Você já percebeu que tem gente que usa os melhores produtos e mesmo assim a pele parece sem vida, sem graça? Isso acontece porque o problema não está no produto. Ele está na qualidade da pele. Textura, manchas, luminosidade, tudo isso é resultado do que vem de dentro, não somente do produto que você usa. O Skin Care Red Melan é um protocolo que eu desenvolvi justamente para isso, para tratar a pele de forma completa. Ele melhora a textura, uniformiza o tom da pele, traz aquele brilho saudável que nenhuma base ou outro produto consegue imitar. Quer saber mais sobre esse protocolo desenvolvido exclusivo para você? Clique no link na bio, vai ser uma honra ter você aqui no consultório. Muitas mulheres e homens chegam aqui achando que a solução é só usar o produto diferente, mas o que poucos entendem é que a queda de cabelo pode ter várias causas: hormonal, genética, estresse ou até a rotina de cuidado que não está adequada. Aqui na clínica, a primeira coisa que fazemos é entender o seu caso de forma completa, avaliamos a saúde do seu couro cabeludo, a densidade dos fios e até os hábitos que você tem, a sua rotina de cuidado. Só depois disso conseguimos montar um tratamento clínico realmente personalizado, que vai atuar na raiz do problema e trazer os resultados reais. E olha, às vezes o que muda é simples, mas faz toda a diferença. Se você quer entender de verdade o que o seu cabelo precisa, agende já a sua consulta. Vamos descobrir juntos o tratamento certo para você. O Natal está chegando e nós preparamos algo muito especial aqui na clínica. Não posso ainda revelar todos os detalhes, mas é um protocolo pensado para deixar a sua pele preparada para essa época do ano que tanto amamos. Ele combina cuidado, resultados visíveis e aquela sensação de pele renovada que todo mundo ama, e com os pontos de iluminação no lugar certo. O Skin Care Merry Christmas é um protocolo totalmente personalizado. Aqui a gente avalia sua pele, entende suas necessidades e monta algo que funciona de verdade para você. É aquele cuidado que faz diferença e que você só percebe quando vê o resultado no espelho. Se você quer descobrir essa novidade e sentir a diferença na sua pele, clique no link e entre no nosso grupo exclusivo, porque essa condição só valerá até dia 12 de dezembro. Você não pode ficar de fora, porque se você deseja passar o Natal e a virada do ano com uma pele renovada, com um glow, uma ancoragem bonita, o volume no lugar certo e os pontos de iluminação e sombra nos lugares corretos, você precisa entrar nesse grupo e entender um pouquinho mais do que é esse protocolo. Você olha no espelho e sente que o seu cabelo não é mais o mesmo? Isso é muito comum. E muitos homens ficam inseguros pensando que não há soluções ou que o resultado não vai ficar natural. Mas a verdade é que cada caso é diferente. E é por isso que precisamos avaliar com cuidado. Aqui na clínica, realizamos o transplante capilar de forma personalizada. Planejamos a redistribuição dos folículos, respeitando o formato do seu rosto, a sua naturalidade. O objetivo não é só preencher, mas devolver densidade e confiança. E quando combinamos o transplante com o acompanhamento clínico, os resultados ficam ainda melhores. Se você quer entender se o transplante é o certo para você, agende sua avaliação e vamos conversar sobre o seu caso, porque afinal de contas, a avaliação ela é gratuita. Você já pensou como seria olhar no espelho e sentir que seu cabelo voltou a ter densidade? Muitos pacientes chegam aqui preocupados com as entradas, com a calvície avançada, mas a solução existe e pode ser um resultado muito natural. É só ter a avaliação certa e o planejamento personalizado. No transplante capilar, cada detalhe importa. Avaliamos a área
área doadora, a linha capilar e construímos um plano que respeita a sua idade e seu estilo de vida. A combinação de técnicas e acompanhamento clínico é o que garante o resultado que realmente faz diferença na sua autoestima. Se você deseja saber como funciona para o seu caso, clique no link e agende já sua consulta aqui na clínica. Você sente que a sua pele ou área do corpo estão flácidas ou sem firmeza? Muitos pacientes chegam preocupados, achando que não há solução rápida ou eficaz, mas a tecnologia certa faz toda a diferença. Aqui na clínica temos o VR, que trata flacidez e gordura localizada e melhora a qualidade da pele de forma segura e confortável. O VR, ele é minimamente invasivo e totalmente personalizado. Avaliamos suas áreas de interesse, entendemos suas queixas e aplicamos o protocolo que realmente vai trazer resultados. É aquela sensação de firmeza, melhora de textura de pele e você percebe no espelho a diferença? São duas tecnologias que fazem um verdadeiro milagre. Se você quer conhecer o VR, descobrir como ele pode te ajudar, agende sua avaliação agora mesmo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você quer melhorar a qualidade da sua pele e conseguir resultados de forma segura e eficaz? O Skin Care Red Melan é um protocolo desenvolvido por mim para deixar a pele mais uniforme, mais saudável e com textura renovada. Muitos pacientes relatam mudanças visíveis e duradouras quando o protocolo é seguido corretamente. Nós personalizamos o Red Melan de acordo com a sua pele e necessidade. Avaliamos as manchas, a textura e a sensibilidade e ajustamos o tratamento para maximizar os resultados. É aquele cuidado que faz diferença, sabe? E você percebe no dia a dia. Se você quer conhecer o Skin Care Red Melan e descobrir como ele pode melhorar a sua pele, clique no link e agende já a sua consulta.